Olá, boa noite. Na verdade, bom dia. Porém, eu deixei essa live já gravada aqui para agora, à noite, porque eu não vou conseguir, por conta de um compromisso, eu não vou conseguir estar ao vivo, tá? Mas já vamos deixá-la aqui gravada para que a gente não tenha problemas, ok? Então vamos lá. Êxodo capítulo 33. Vamos fazer a nossa oração e pedir a Deus para nos abençoar. Pai Jesus, amado Deus, obrigada por olhar por nós. Obrigada, meu Deus, por enviar seu Filho Cristo. Obrigada por nos enviar, meu Deus, a oportunidade de sermos apresentados à redenção, ao perdão, ao amor. Obrigada por nos ensinar cada dia mais, Senhor, que necessitamos de Ti, que aprendemos nessas leituras cada vez mais, Senhor, que quando tentamos fazer algo sozinho, como eles fizeram com a imagem ontem que fundiram de ouro e tudo mais, quando eles tentam fazer coisas que dê segurança de um modo nosso, Senhor, sempre dá errado. Precisamos entender, meu Deus, que necessitamos somente de Ti, que não há outro como Ti, que não há outro, Senhor. E entender que a partir de Ti, Cristo, que temos acesso a Deus, que o Senhor fez tudo isso por nós. Obrigada, meu Deus, por ser tão disponível para nós. Obrigada por a gente somente fechar os olhos e já ter o acesso a Ti. Obrigada por a gente só lançar uma palavra fora dos nossos lábios e a gente já ter acesso a Ti. Obrigada por às vezes a gente estar mudos, meu Deus, mas dentro do nosso coração ali o Senhor está e habita e também temos acesso a Ti. Obrigada, meu Deus, obrigada por esses momentos em que temos a certeza absoluta, meu Deus, que o Senhor está conosco. E aqueles momentos em que temos dúvidas, medos, ou que estamos nos afastando de Ti, Senhor, pedimos e clamamos o nome de Cristo para que o Espírito Santo nos guie para o caminho correto sempre. Não nos deixe nos desviar, meu Deus. Se nossa fé estiver fraca, que o Espírito Santo possa trabalhar em nós para que a gente nos fortaleça em Ti. Obrigada por alimentar nossa alma, nosso espírito com o pão diário que é a Tua palavra. Que o Senhor abençoe nossa live, nos livre de qualquer tipo de distração e que nenhum mal, Senhor, possa nos ver, nos tocar, que estejamos invisíveis para os males desse mundo. Em nome de Jesus agradeço, nos conduza, Espírito Santo, nesse capítulo 33 e que o Senhor me use como canal, que as palavras que saiam da minha boca sejam vindas de Ti, da Tua revelação, meu Deus. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Bom, vamos lá então, capítulo 33. Deus ordenou Depois ordenou o Senhor a Moisés. Então Deus estava falando com Moisés ali, depois do que eles fizeram, não foi Moisés que fez, né? Arão e o povo, depois do que eles fizeram ontem, na leitura do 32, depois do que eles fizeram, Deus chegou e deu uma mensagem para Moisés, e olha que depois de tudo que Deus viu acontecendo ali, né? Ele chegou a Moisés e disse, ele deu uma ordem, na verdade, ele ordenou a Moisés dizendo: saia deste lugar com o povo que você, aí Deus já está mandando para Moisés, porque não é mais meu, é o povo que você tirou do Egito. Deus fala o tempo inteiro: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do Egito. E agora Deus está deserdando eles de certa forma ali. Obviamente, nós sabemos que Deus tem sentimentos, né? Deus tem, porque, como é que você sabe, Thay? Porque compaixão, que ele mesmo diz que ele tem um sentimento, né? Piedade, misericórdia, amor, tudo que ele diz que ele tem são sentimentos. Então, sabemos que Deus tem sentimento. E vendo aquilo tudo acontecer, Deus reagiu, obviamente, àquilo. Então ele falou: o povo que você tirou do Egito, né? E vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Você vê quando Deus está falando de Jacó e quando Deus está falando de Israel. Israel é quando vem a nação, né, pura, aquela nação que ele chamou dele, aquela nação que é espiritualmente chamada Israel por ele. Quando fala Jacó, ele está induzindo a gente a entender que é um sentido mais humano e mundano. Então, obviamente, está linkado com o que eles fizeram ali agora, né? Então ele está falando, vá para a terra que eu prometi. A Abraão, Isaque e a Jacó, não Israel, né? Deus está chateado, Deus está triste, Deus está magoado. E, e eu a darei a seus descendentes, né? Então Deus está aqui falando
da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, não está chamando o povo mais de Israel, está falando de Jacó, né? Como homem mesmo, que peca, que erra e tudo mais. Então, o que a gente está entendendo aqui é que Deus está triste. Deus não está feliz com o que aconteceu, né? Mas ele não muda, ele cumpre a palavra dele. Então, ele está falando: eu vou dar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Como ele está chateado, né? E, obviamente, a nação de Israel fez por onde, ele não a chama de Israel mais, ele diz Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São pessoas que moram na terra onde ele prometeu, terra de Canaã, são todos ali próximos, todos ali presentes. E Deus disse: vá à frente, que eu vou mandar um anjo. Desculpa, vá, que eu vou mandar um anjo à frente. Obviamente, a gente sabe que Deus está sempre à frente do tempo, ele é o tempo, ele é tudo. Então, Deus não está preparando o caminho para eles, né? No sentido de tipo assim, ah, vão indo que eu vou preparando, já está tudo preparado. Mas Deus está indo para limpar aquilo para que eles cheguem na terra que está preparada para eles. Ocorrências, né? Ocorrem durante o dia a dia. E Deus não está fazendo nenhum tipo de mágica ou coisas, como é que fala, sobrenaturais para que a gente tenha dúvidas ou que a gente não entenda como é que funciona isso. Ele está fazendo de forma certa. Então, eu prometi, já está certo, é seu, mas tem gente morando lá, né? Não tem como Deus proteger aquela terra ali para qualquer pessoa que botar o pé cair um ácido ou que ninguém entre, né, naquela terra. As coisas acontecem, pessoas invadiram não, eles pegaram a terra porque não sabiam que era de Deus, né, Jebuseus, Heveus, Ferezeus, eles não conhecem Deus de Abraão e tudo mais, então eles só pegaram aquela terra, mas é dele, é de Deus. Então ele vai expulsar os cananeus, amorreus, todo mundo de lá, porque ele vai mandar o povo em que ele de fato prometeu aquela terra para, ok? Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então, Deus sabe que o ser humano reclama, 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 né? Se ele soubesse que ele já iria, por exemplo, né, destruí-los no caminho, ele diria: eu não poderia, eu vou destruí-los no caminho. Então vão, porque se eu for, eu vou matar vocês, né? Mas não, ele sabe que as pessoas vão começar a reclamar, ele sabe que eles vão deixar de entregar a Deus, né, as ofertas corretas. Eles sabem que eles são obstinados, eles sabem que eles têm enraizado, né, como eu expliquei ontem, falando sobre a cultura egípcia, que naquela época eles tinham o Deus que era a mesma representação, né, eu esqueci, que em português eu esqueci o nome agora, mas do bicho que eles fizeram lá. Então, o que que acontece? Deus está mostrando que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Quando não está em Espírito Santo, obviamente, você tem o poder de escolha, mas Espírito Santo eu não creio que exista livre-arbítrio, tá? Porque a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas você tem o poder da sua escolha, aqui, está falando, e o poder de destruí-los. Então, Deus tá falando, eu não sou, né? Aquele que mexe com os fantoches, né, fazendo deles de fantoches, e estou escolhendo quem vai, quem não vai reclamar. Porque não é assim. Deus deu a eles o poder, né, de ir e vir e tudo mais. Obviamente que Deus sabe que, por serem obstinados e tudo mais, pode ser que no meio do caminho eles queiram parar para adorar imagem, ou fazer outro tipo de oferenda, né, oferta e tudo mais. Então Deus prefere se afastar. O que eu acho inteligentíssimo e está nos ensinando que se você estiver num ambiente, se você estiver numa atmosfera, né, que vai fazer você pecar, que vai fazer você errar, que vai fazer você ter raiva, ter ódio, ter ciúme ou ter insegurança, evite os lugares. Da mesma forma com que ele nos ensina também no Novo Testamento, que ele fala que é mais fácil você, a sua mão te fizer pecar, que você corte uma mão e entre no reino dos céus com uma, do que ter as duas no inferno. Então, eu acho assim que Deus ele é tão sutil na forma, tão elegante na forma que ele ensina as coisas e as coisas que ele faz, né? A gente não está dependendo aqui de Moisés para falar, para fazer isso aqui, destruir no caminho, não, coisa dele. Então, ele está mostrando para a gente que, olha,
como vocês são um povo obstinado, vocês vão reclamar, vocês vão fazer algo errado, vocês vão adorar outros deuses, vocês vão fazer o que vocês acabaram de fazer, eu prefiro não participar disso, prefiro não ir, porque eu vou poder destruir vocês. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, acho que é sutil a forma elegante com que ele fala que, olha, conheço vocês, são obstinados e melhor vocês irem. Eu vou mandar um anjo, porque Deus ele é misericordioso, ele não abandona. É outra coisa que ele está mostrando. Ele não abandona. Então, ele está mandando um anjo, mas ele prefere não ir junto, ok? Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Começaram, né? O povo começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum, né? Tinha mais enfeite que desse alegria, coisas assim. Acessórios, né? Acessórios dão um boost assim na autoestima, acessórios faz a gente estar, né? Sempre, ai, vou colocar esse brinco, um batom, ou arrumar aqui, ou fazer gravatas para o homem e tudo mais, né? Por quê? Porque dá um up, né? Mas Deus, falando aquilo ali para eles e mostrando que, olha, eu não estou mais com vocês, caiu a ficha naquele momento e eles começaram, obviamente, a chorar e ninguém quis se enfeitar e se embelezar para nada. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Aqui em cima ele está falando só com Moisés. Moisés passa as palavras e agora a gente vai saber quais são as palavras que ele diz. Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento de reclamação, disso, de aquilo outro, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele chamava da tenda do encontro. Quem quisesse se encontrar, né, consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem, logo Deus, que falava com Moisés face a face, né? A coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, grave esse nome, Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Então, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Então, novamente, aqui, como a gente falou ontem, o que Moisés representa, né? Que a gente falou que é um tipo Cristo. Ele fez a redenção, né? Ele redimiu o povo, ele tirou o povo daquele lugar, como Cristo, né? Ele operou milagres como Cristo, não é comparação, ok? É um tipo Cristo, é algo que está para vir. Cristo está para vir, então Deus foi mostrando as coisas, né, que aconteceriam por pessoas, com pessoas, que aconteceria para que Cristo chegasse e tivesse, obviamente, já, né, dominado todo lugar ali, mas com o trabalho feito antes por esses tipo Cristos, que também Deus, obviamente, utilizava eles para fazer as suas obras. Então, sempre são obras de Deus, né? Então, aqui a gente está vendo, quando Moisés começa a falar, olha, se me agrada, olha o que ele está falando, ele está falando dele, ele está se colocando na linha de frente ali pelo povo. E quando você vê isso, você lembra de quem? De Cristo, né? Você vê que Cristo faz o quê? Quem é o nosso intercessor? Quem é que fala por Deus, para Deus, por nós? É Cristo. E Moisés está fazendo a mesma coisa como um tipo Cristo, né? Cristo não é o nome de Jesus, tá? Então, você fala o Cristo, você entende que é o Messias, né? Que é o prometido, que ele viria. Então,
ele é um tipo Cristo, não é tipo de Jesus ou Yeshua, ou, né, ou como a pessoa chama o nome dele, como tipo Cristo, de vir, de redimir, de salvar e tudo mais, ele é, obviamente, um, e a gente pode ver, porque aqui ele está, obviamente, é, ele está falando por esse povo, né? Ele está intercedendo por esse povo. Então ele fala: se você me vê com agrado, olha só, ele botar o dele na linha ali mesmo, porque ele está falando, Deus, a gente sabe que Deus se agrada de Moisés demais, né? Se agradou de Moisés demais, até aqui se agrada bastante. Então, quando você está vendo, você vê ele colocando o nome dele na questão. Ele fala: se me agrado, se o Senhor me vê com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu conheça, né, te conheça mais, sendo aceito por ti, e lembra de que essa nação é seu povo. Então, ele está lembrando, ele está falando para Deus ali com uma forma linda, parece uma oração que a gente pode fazer o tempo inteiro. Meu Deus, me revela os seus propósitos para que eu te conheça mais, né? Isso é uma oração linda. É, e aí Deus respondeu, dizendo: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa quando a gente faz esse tipo de oração assim. Senhor, se não for da tua vontade, tire da minha vida. Senhor, se não for, né? É a mesma coisa. Dá para você ver assim aqui como é bonito, né? O relacionamento de Moisés com Deus e como ele confia em Deus, como ele depende de Deus, como ele necessita depender de Deus, né? Então ele está falando: se não fores conosco, não nos envie. E eu acho isso lindo, que a gente pode fazer essa oração o tempo inteiro na nossa vida. Senhor, se o Senhor não for conosco, nem me envie. Senhor, se não for para tua honra e tua glória, nem me entregue. Senhor, se não for a pessoa que vai honrar a minha vida e eu honrar a vida da pessoa, que eu não case com ela. Senhor, se não for da tua vontade, que esse business não dê certo. Senhor, que se o Senhor não estiver... Então, isso é lindo da gente ver. Que ele está dizendo: você pode ter prometido a terra para Abraão, para quem você quiser, mas se você não for conosco, nem me mande ir, porque eu dependo de ti. Eu preciso de ti, eu preciso da tua aprovação, preciso do teu livramento, preciso da tua proteção, preciso das tuas palavras, preciso do teu direcionamento, preciso... Isso é lindo. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra, povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: olha isso que lindo que eu amo. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Ai, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Olha, conhecer pelo nome, né? O que que Deus está querendo dizer? Ah, quer dizer que Deus não sabe todos pelo nome? Ele mesmo disse que saberia, né, o nome de todo mundo dentro do como é que fala? Da barriga da nossa mãe, do ventre da nossa mãe. Como é que ele está dizendo que eu conheço pelo nome? É diferente. É diferente porque o que a gente está entendendo, o que a gente consegue entender aqui, é que ele está falando: te conheço pelo nome como algo de intimidade, de dizer: você me conhece e eu te conheço, né? Você sabe quando você coisa assim suas mãos com alguém: oi, prazer, qual é o seu nome? Tá, se ouviu o nome da pessoa, você esqueceu em 20 dias, em 20 minutos, desculpa. 20 segundos você esqueceu o nome da pessoa. Você conhece a pessoa, você sabe da pessoa, mas não é íntimo. Não é aquela pessoa que você conhece o nome de cor, que você sabe exatamente quem é. Não é a mesma coisa, né? Então, Deus, ele está mostrando ali que ele tem um relacionamento com Moisés, que por conta disso ele está pedindo. Ele diz: olha, porque você intercedeu por eles, porque você está pedindo por eles, porque eu te conheço e temos um relacionamento, né? Eu vou fazer o que você me pede. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é lindo demais. Olha só. O que Deus está dizendo é: diante de você, Moisés, que eu conheço o nome, que é meu servo fiel, né? Eu farei passar toda a minha bondade e diante de você eu proclamarei o meu nome. De você, tá falando você. Agora, aqui na frente ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia,
E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Tem pessoas que pegam essa frase, colocam no Instagram, tem pessoas que pegam essa frase e julga Deus como um Deus, né, ríspido, um Deus, mas a gente não consegue entender o que ele está passando como Deus, como Pai, como aquele que tirou todo aquele povo daquela terra, né? Então ele está falando, olha, eu vou na sua frente, eu vou te dar toda a minha bondade, tudo, olha só, são outras características de Deus, bondoso, né? E ele ele deixará ali na frente de Moisés. Mas eu vou ter misericórdia com quem eu quiser desse povo, com quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, isso, algumas pessoas entram num debate muito grande se Deus é tão amor assim, ou se Deus é não sei o quê. As pessoas ficam tentando colocar rótulo naquele que é irrotulável. Ficam querendo colocar ordens, querendo colocar ideias nossas do homem para Deus. Ele é Deus. Número um, se ele não quisesse ter compaixão, ou se ele não quisesse ter misericórdia, ele deixava o povo morrer no Egito. Ah, mas ele prometeu a Abraão, ele prometeu, né? Ele dava outro jeito. Chamava outro povo, que já tivesse pé da terra, para que não tivesse saído do Egito. Nananana. Ah, mas ele falou para Abraão da escravidão, ele falou. Ele pegava cinco, seis, pegava só Moisés ali, a família Arão, né, todos ali, sacerdotes de Levi e tudo mais. Pegava mais dois, igual ele fez com a Arca de Noé, salvou dois de cada um, multiplicou. Deus tem paciência, ele é paciente demais. Mesmo que demorasse 20 mil anos, ele deixaria. Mas ele mostra que ele tem compaixão, ele mostra que os erros do ser humano não estão acima da compaixão dele, não estão acima da bondade dele. Mas é óbvio, é necessário entender que ele tem um filtro aqui. Terei misericórdia de quem eu quiser. Então obviamente, Cristo, glória a Jesus, glória a Deus, né? Cristo nos livra de todo o processo de ser jogado para fora, né? Dos olhos de Deus, no sentido espiritual cristão falando. Então, o que acontece é que Deus pode não ter misericórdia da gente no momento que Ele quiser. Ele é Deus. Ele fala que Ele é um Deus misericordioso. Mas porque você tem uma pessoa que é muito bondosa na sua vida, você vai passar a perna nela o tempo inteiro? Você vai magoar a pessoa que você diz que você ama o tempo inteiro? Ah, ela é amor. Fulano é amor. Então você pode machucar ela à vontade. Liga para ela, marca coisa, sabe, cancela. Ou então fala mal dela, fofoca dela para alguém. Ou fala mal dele. Não, na verdade, prejudica ele. Ele é só amor. Não se preocupa, não. Não é assim que funciona. Então Deus pode não ter misericórdia. Temos um intercessor? Temos. Mas Deus também é Deus que disciplina. Então, mesmo que a gente erre e que Cristo, né, ele interceda por nós, ele está intercedendo em nossa salvação, está intercedendo em nossa vida no sentido de misericórdia, mas Deus, quando ele tem que nos ensinar, ele vai, porque em Provérbios, né, se não me engano, 8, não me lembro agora, Deus fala sobre um pai que disciplina os seus filhos e a consequência daquele que não disciplina. Então, Deus não deixaria de disciplinar, porque se ele está ensinando um pai que disciplinar um filho é necessário, é óbvio que ele vai nos disciplinar. E ele vai ter a misericórdia de quem ele quiser e vai ter a compaixão de quem ele quiser, porque ele é Deus. Então, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe os estudiosos que fazem teologia por tantos anos, que escavaram e acharam, não importa quem seja, não existe ninguém acima ou abaixo para Deus. São todos, Cristo fala isso. Logo, o que a gente precisa entender é que ele é Deus. E porque ele é Deus, a gente tem que ter um relacionamento dele como Deus, mas também como Pai. Então, como é que você fala com seu pai? Você pede desculpa, você pede perdão, você ama, você abraça, você sente, você fala o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que fazer com Deus também. Eu errei? Ah, eu errei, mas Deus vai entender. Não, se ajoelhe, se humilhe, peça perdão, se arrependa, porque a transformação de Cristo na nossa vida só pode vir com arrependimento. Se a gente não se arrepende do que a gente faz de errado, como é que ele vai nos consertar? Se não tem nada para consertar, eu sou do jeito que eu sou, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não quero saber, eu tenho cabeça dura mesmo, eu não quero saber o problema daquela pessoa, ele que venha, ela que venha. Quando a gente age com orgulho, quando a gente age com ego, quando a gente age com tudo isso, é impossível que Deus penetre no nosso coração, que Cristo penetre no nosso coração, se a nossa porta é fechada. Se você não abre a porta, ele não entra. Se você não convida, ele não entra. Olha o que ele fala aqui agora.
né? Que ele poderia destruí-los, porque ele sabe que vão ter pessoas ali que vão fazer ele destruir eles próprios ali. Então ele falou, não vou, porque ele sabe que pode acontecer. Então Deus, ele tem uma dinâmica muito linda, olha só. Você é imagem e semelhança minha, correto? Cristo veio como eu, Deus, em filho, meu filho veio, para que você entenda como sou, correto? E me representa, porque ele, né, fiel representação do que eu sou. Não, mas Cristo veio como homem, mas ele veio pela misericórdia de Deus, ele veio com o coração misericordioso de Deus, com as ordens de Deus, serviu a Deus como um bom servo que ele é, e ele fez também, obviamente, o quê? Nos ensinar como ser um bom também. Então a gente só pode ser lapidado se a gente permite que ele nos lapide, né? Então aqui a gente está vendo que ele tem misericordiosa, ele tem misericórdia e ele tem compaixão. Agora, é dele dizer quem vai, quem não vai, quem não faz, porque ele é Deus. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então tá aqui. Isso aqui é o que Deus está dizendo. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Isso aqui é mais lá na frente a gente vai usar. Mas não pode ver a Deus. Ou seja, né? Para você ver a face de Deus, você precisa de Deus, 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 Espírito. Você precisa estar morto, né? Carnalmente. Espiritualmente, se estiver morto também, não vai ver Deus, vai ver o diabo. Mas, independente disso, quer dizer, vai ver Cristo, porque em Apocalipse a gente vai ver Cristo. Mas, independente disso, Deus só vai ser mostrado se a pessoa for morta, né? E é isso. Ah, mas Jesus fala que quem viu a ele viu ao Pai, né? Viu a face do Pai. Cristo. Deus em Espírito de Deus em Cristo. Cristo Pai, né? Cristo Filho pelo Pai, ok? Mas você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas a gente vai ver isso lá na frente, que você vai desembrochar para mais coisas. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar. Eu o colocarei numa fenda da rocha, desculpa, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Gente, é uma coisa, Deus, olha, não dá. Enfim, então Deus está dizendo, olha, a glória vai passar e ele vai colocar uma fenda na rocha e vai cobrir a mão, com a mão até que ele tenha acabado de passar. Ok? Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face você não pode ver. Então, é isso. Finalizamos hoje, graças a Deus. É, Amanhã a gente está de volta ao vivo, se Deus quiser permitir. Amém. E é isso, capítulo 33 foi. Bom, fiquem com Deus, um beijo. Eu vou estar hoje ao vivo com vocês, né? Eu não ia conseguir estar ao vivo, porque eu tinha um compromisso, mas foi adiado para amanhã. Então, porque o compromisso foi adiado para amanhã, eu vou conseguir fazer a live, né, hoje, e amanhã é gravada, que no caso é essa de hoje, tá bom? Se eu conseguir estar ao vivo, vocês não vão estar vendo esse vídeo, obviamente eu tô falando à toa. Mas, se eu não conseguir estar, se eu não conseguir estar, já deixei gravado, igual as outras que eu faço, é a mesma coisa. Quando eu tenho uma pequena possibilidade de não conseguir estar ao vivo, aí eu já deixo gravado. Quando é alguma coisa em cima da hora, aí eu não consigo nem deixar gravado, como já aconteceu também. Mas hoje eu estou conseguindo deixar gravado para amanhã. Se amanhã for cancelado, for passado para frente o compromisso novamente, como foi hoje, aí tudo bem. Aí eu venho ao vivo. Caso contrário, amanhã a gente vai estar ao vivo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até daqui a pouquinho, no caso hoje, para a gente ler o 32. Beijo.